O segurança me barrou na porta do meu próprio evento, na frente de 250 convidados, porque minha filha havia ordenado que eu não entrasse. Meu nome é Helena, tenho 71 anos e cada centavo daquela inauguração saiu da minha conta. O que Beatriz esqueceu é que o prédio inteiro ainda está no meu nome. Deixe nos comentários de qual país você está nos assistindo. Adoramos saber quem está acompanhando nossas histórias pelo mundo. Parei em frente ao portão de vidro fumê, observando meu próprio reflexo distorcido na superfície escura. Uma mulher de 71 anos me encarava de volta, com o cabelo grisalho preso num coque elegante e um vestido azul marinho que escolhi especialmente para a ocasião. Não era uma roupa chamativa, mas tinha classe. Era o tipo de vestido que uma empresária aposentada usaria para a inauguração do prédio comercial que ela mesma financiou. O segurança, um rapaz jovem, não devia ter mais de 25 anos, estava parado na minha frente com os braços cruzados. Ele segurava um tablet e consultava uma lista com o dedo, deslizando a tela para cima e para baixo. Ao seu lado, havia outro segurança mais velho, que me lançava olhares desconfortáveis, como se soubesse que algo estava errado, mas não tivesse coragem de intervir. "Sinto muito, senhora", disse o mais jovem, sem levantar os olhos do tablet. "Seu nome não está na lista de convidados VIP. A senhora terá que aguardar na área externa até que seja chamada." Senti o sangue subir para o meu rosto. Não era vergonha, era indignação pura. "Como assim meu nome não está na lista?" perguntei, mantendo a voz firme. "Sou Helena Cardoso. Este prédio foi construído com o meu dinheiro." O rapaz finalmente olhou para mim, mas seu olhar era vazio, profissional demais, como se eu fosse apenas mais um problema a ser resolvido naquele dia de trabalho. "Compreendo sua frustração, senhora, mas minhas ordens são claras. A senhora Beatriz Cardoso, organizadora do evento, foi muito específica. Apenas os nomes desta lista podem acessar o salão principal durante a cerimônia de abertura. Beatriz, minha filha única. A mulher que criei sozinha depois que meu marido morreu há 15 anos. A mesma que morava na minha casa, usava meu carro aos finais de semana e cuja empresa de arquitetura mal conseguia pagar as próprias contas. E agora ela estava me barrando na porta do evento que eu financiei do início ao fim. Respirei fundo, tentando processar a humilhação que estava acontecendo. Ao redor, outras pessoas passavam por mim sem dificuldade. Reconheci alguns rostos: empresários da cidade, políticos locais, influenciadores digitais que Beatriz insistiu em convidar para dar visibilidade ao projeto. Todos eles entravam com sorrisos largos, cumprimentando-se, tirando fotos na entrada decorada com arranjos caríssimos de orquídeas brancas. Orquídeas que eu paguei. "Pode chamar a Beatriz, por favor?" pedi, forçando um tom calmo. "Tenho certeza de que isso é um mal-entendido." O segurança hesitou, mas pegou o rádio preso ao cinto. "Central, aqui é a entrada principal. Temos uma senhora aqui que diz ser a mãe da senhora Beatriz e quer falar com ela. O nome é Helena Cardoso." Houve um silêncio. Depois, a voz rouca e impaciente da minha filha crepitou pelo rádio. "Já falei que ela não pode entrar agora. Peça para ela aguardar na área de estacionamento. Vou falar com ela depois da cerimônia." O segurança desligou o rádio e me olhou com uma expressão que tentava parecer simpática, mas que só conseguia ser condescendente. "A senhora ouviu. Por favor, dirija-se à área de estacionamento." Fiquei parada ali, incapaz de me mover. Minha mente girava em círculos, tentando encontrar uma explicação lógica para o que estava acontecendo. Será que Beatriz estava com vergonha de mim? Do meu vestido simples? Da minha idade? Ou seria algo pior? Ela realmente acreditava que podia me tratar como uma intrusa no meu próprio investimento. Olhei para o prédio atrás dos seguranças. Eram 10 andares de vidro e concreto, com uma fachada moderna que refletia o céu azul da tarde. Cada janela, cada viga de sustentação, cada metro quadrado daquele lugar existia porque eu havia assinado cheques, aprovado projetos e assumido riscos financeiros que Beatriz jamais teria coragem de assumir sozinha. E agora ela me mandava esperar no estacionamento. "Não vou para o estacionamento", eu disse finalmente.
Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia, e algumas pessoas que passavam pela entrada viraram a cabeça na nossa direção. Vou entrar neste prédio porque tenho todo o direito de estar aqui. O segurança mais velho deu um passo à frente, colocando-se entre mim e a porta. Senhora, por favor, não complique as coisas. Estamos apenas seguindo ordens. Ordens de quem? Disparei. Da minha filha, que não colocou um único centavo neste projeto? Da mulher que mora na minha casa e dirige o meu carro? Percebi que minha voz estava tremendo. Não de raiva, mas de uma dor profunda que eu não sabia que existia até aquele momento. A dor de ser descartada pela pessoa que eu mais amava no mundo. Uma multidão pequena começou a se formar ao redor da entrada. As pessoas cochichavam entre si, apontando discretamente na minha direção. Eu podia imaginar o que estavam pensando. Coitada da velha, deve estar confusa. Ou, que constrangedor, alguém deveria tirá-la daqui. Mas eu não estava confusa. E não ia sair dali. Foi então que vi Beatriz saindo do saguão principal. Ela estava deslumbrante como sempre, vestindo um conjunto branco impecável, calça, alfaiataria e blazer justo, que realçava sua silhueta magra. O cabelo escuro caía em ondas perfeitas sobre os ombros. Ela usava saltos tão altos que parecia flutuar em vez de andar. Ao me ver, seu rosto se contraiu numa expressão de irritação mal disfarçada. Ela atravessou o saguão em passos rápidos e decididos, e quando chegou perto de mim, segurou meu braço com força, puxando-me para o lado, longe dos olhares curiosos. Mãe, o que você está fazendo? Ela sibilou, mantendo um sorriso falso no rosto para quem pudesse estar observando. Eu disse que você não podia entrar agora. E eu disse que vou entrar, respondi, soltando meu braço do aperto dela. Este é o meu prédio, Beatriz. Meu dinheiro construiu cada tijolo desta estrutura. Não é seu prédio, mãe. É um projeto comercial e eu sou a arquiteta responsável. Você é apenas a investidora. Apenas a investidora. As palavras me acertaram como um soco no estômago. Apenas a investidora? Repeti, quase sem acreditar no que estava ouvindo. Beatriz, gastei todas as minhas economias neste projeto. Vendi ações, liquidei aplicações, assumi empréstimos. Fiz tudo isso porque você me garantiu que seria um sucesso, que poderíamos trabalhar juntas pela primeira vez. E eu agradeço, mãe, de verdade. Mas hoje não é sobre você. É sobre o projeto, sobre a minha reputação profissional. E, francamente, você está constrangendo a todos com esse escândalo. Olhei para minha filha e, pela primeira vez em 47 anos, desde o dia em que ela nasceu, eu não a reconheci. A garotinha que eu criava sozinha, que chorava no meu colo quando tinha pesadelos, que jurava que seríamos melhores amigas para sempre, tinha desaparecido. No lugar dela, havia uma estranha fria e calculista que me tratava como um problema a ser gerenciado. Está bem, eu disse, recuando um passo. Se você não quer que eu entre, eu não vou entrar. Beatriz suspirou, aliviada, e seu rosto se suavizou um pouco. Obrigada por entender, mãe. Depois da cerimônia, a gente conversa com calma. Eu te levo para jantar, pode ser? Eu não respondi. Apenas virei as costas e comecei a caminhar em direção ao estacionamento, sentindo os olhos de dezenas de pessoas me seguindo. Cada passo parecia mais pesado que o anterior, e eu precisava de toda a minha força de vontade para não desabar ali mesmo, na frente de todos. Mas enquanto caminhava, uma ideia começou a se formar na minha mente. Uma ideia perigosa e libertadora ao mesmo tempo. Beatriz havia cometido um erro fatal. Ela me tratou como se eu fosse descartável, como se meu papel no projeto tivesse terminado assim que o dinheiro saiu da minha conta. O que ela esqueceu, ou talvez nunca soube de verdade, é que eu não era apenas uma velha aposentada com dinheiro guardado. Eu tinha sido empresária durante 35 anos. Eu conhecia contratos, conhecia a lei, e, acima de tudo, eu sabia exatamente onde estavam todos os documentos que comprovavam que aquele prédio ainda estava registrado em meu nome. Cheguei ao meu carro, um sedã escuro e discreto, e sentei no banco do motorista sem ligar o motor.
Peguei meu celular da bolsa e olhei para a tela, onde havia dezenas de notificações, mensagens de conhecidos que estavam no evento, perguntando se eu estava bem, se tinha acontecido alguma coisa. Ignorei todas elas e abri a pasta de contatos. Percorri a lista até encontrar o nome que procurava. Dr. Maurício Tavares, meu advogado há mais de 20 anos. Disquei o número. Ele atendeu no segundo toque. Helena, como vai? Está aproveitando a grande inauguração? Maurício, preciso que você me faça um favor urgente, eu disse, ignorando a pergunta. Preciso de uma cópia autenticada da escritura do prédio comercial da Avenida Paulista. E preciso que você verifique todas as cláusulas do contrato de gestão que assinei com a Beatriz. Houve uma pausa. Aconteceu alguma coisa? Digamos apenas que minha filha se esqueceu de quem realmente é a dona do prédio. E eu preciso lembrá-la disso. Maurício não fez mais perguntas. Ele me conhecia bem o suficiente para saber que quando eu usava aquele tom de voz, era melhor apenas obedecer e investigar depois. Combinamos de nos encontrar em seu escritório em 1 hora, tempo suficiente para ele reunir todos os documentos necessários. Desliguei o telefone e fiquei ali sentada por alguns minutos, observando o movimento ao redor. Carros entravam e saíam do estacionamento. Pessoas elegantes caminhavam em direção à entrada principal, todas animadas e sorridentes. Era o tipo de evento que eu deveria estar curtindo, brindando com champanhe, recebendo cumprimentos por ter investido num projeto tão ambicioso. Em vez disso, estava escondida no estacionamento como uma intrusa. Olhei pelo retrovisor e vi meu próprio reflexo. Meus olhos estavam vermelhos, não de lágrimas. Eu não ia dar a Beatriz a satisfação de me fazer chorar, mas de pura indignação. As linhas de expressão ao redor da minha boca pareciam mais profundas, e algumas mechas de cabelo haviam escapado do coque, dando-me uma aparência desalinhada. Suspirei fundo e recompus o penteado. Não podia deixar que ninguém me visse assim, vulnerável e magoada. Se Beatriz queria jogar sujo, então eu precisava estar impecável. Liguei o carro e saí do estacionamento, passando pela entrada principal mais uma vez. Através das portas de vidro, consegui ver Beatriz no centro do saguão, sorrindo para um grupo de empresários, gesticulando animadamente enquanto explicava algum aspecto arquitetônico do prédio. Ela parecia tão confiante, tão dona da situação. Mas essa confiança era construída sobre uma fundação falsa. E fundações falsas desmoronam. O escritório de Maurício ficava a 20 minutos dali, num prédio antigo, mas bem conservado no centro da cidade. Subi até o 10º andar de elevador e fui recebida pela secretária dele, uma senhora de meia-idade que sempre me tratava com cordialidade. Doutora Helena, o Dr. Maurício está te esperando. Pode entrar. Entrei na sala ampla e arejada. Maurício estava sentado atrás de uma mesa de mogno enorme, com pilhas de documentos espalhados à sua frente. Ele levantou ao me ver, estendendo a mão. Helena, sente-se, por favor. Sentei na cadeira de couro confortável à frente da mesa e cruzei as mãos no colo, esperando que ele começasse. Maurício ajeitou os óculos e pegou um dos documentos. Então, eu analisei a escritura do prédio e o contrato de gestão que você assinou com a Beatriz há 6 meses. Tenho boas e más notícias. Comece pelas más, eu disse. A má notícia é que você deu a Beatriz poderes muito amplos sobre a gestão do empreendimento. Ela pode tomar decisões sobre locação, eventos, reformas, tudo isso sem precisar de sua autorização prévia. No papel, ela é a administradora plena do prédio. Senti um aperto no peito. Eu havia confiado tanto em Beatriz que nem sequer li o contrato direito antes de assinar. Ela me garantiu que era apenas uma formalidade, que eu continuaria tendo controle total sobre tudo. E eu, como uma idiota, acreditei. E a boa notícia? Perguntei, temendo a resposta. Maurício sorriu. E havia um brilho nos olhos dele que me deu uma fagulha de esperança. A boa notícia é que a propriedade do imóvel continua 100% sua. A Beatriz tem poderes de gestão, mas ela não é dona de nada.
E mais importante ainda, há uma cláusula no contrato que diz que você pode revogar os poderes dela a qualquer momento, desde que apresente justificativa por escrito e notifique com 48 horas de antecedência. Recostei na cadeira, processando a informação. Então eu posso tirá-la da administração do prédio? Pode, mas precisa ter uma razão válida. Ela me magoou, não vai funcionar num tribunal caso ela decida contestar. Você precisa de algo concreto, má gestão financeira, violação de cláusulas contratuais, algo assim. Pensei por um momento. Beatriz não era incompetente, reconheço isso. Ela era uma arquiteta talentosa e tinha um bom senso estético. Mas quando se tratava de dinheiro, ela sempre foi irresponsável. Durante a construção do prédio, houve dezenas de despesas não autorizadas. Compras de materiais mais caros do que o necessário, contratações de fornecedores sem pesquisa de preço. Eu sempre engolia essas decisões porque confiava que Beatriz sabia o que estava fazendo. Mas agora, com a distância emocional que a humilhação de hoje me deu, eu conseguia ver a verdade. Ela estava gastando meu dinheiro como se fosse dela, sem o menor cuidado. Eu tenho justificativa, eu disse, finalmente. Durante a obra, ela autorizou gastos que não estavam no orçamento original. Mármore importado para o saguão, luminárias de cristal, paisagismo de alto padrão. Nada disso estava previsto e ela nunca me consultou antes de aprovar. Maurício pegou uma caneta e começou a anotar. Isso é ótimo. Se você conseguir comprovar essas despesas não autorizadas, temos uma base sólida para argumentar má gestão. Você tem recibos? Notas fiscais? Tenho tudo arquivado em casa. Sempre guardei cada documento relacionado ao projeto. Perfeito. Então, aqui está o que vamos fazer. Você vai reunir todas essas provas. Eu vou redigir uma notificação formal revogando os poderes de gestão da Beatriz. E em 48 horas, você reassume o controle total do prédio. Senti um peso imenso sair dos meus ombros. Pela primeira vez, desde que fui barrada na entrada do evento, eu consegui respirar direito. Obrigada, Maurício. Você não sabe o quanto isso significa para mim. Ele se inclinou para a frente com uma expressão séria. Helena, posso te dar um conselho como amigo, não como advogado? Eu assenti. Tem certeza de que quer fazer isso? Beatriz é sua filha. Isso vai criar um abismo entre vocês que talvez nunca seja superado. Fiquei em silêncio por um longo momento, pensando na pergunta dele. Era verdade que Beatriz era minha filha e eu a amava mais do que qualquer coisa no mundo. Mas amor não significava aceitar humilhação. Amor não significava permitir que pisassem em mim. Maurício, hoje ela me tratou como lixo na frente de centenas de pessoas. Ela me mandou para o estacionamento como se eu fosse uma pedinte incomodando os convidados. E tudo isso no evento que eu financiei. Se eu deixar isso passar, estou ensinando a ela que pode me tratar assim sempre que quiser. Ele assentiu lentamente. Entendo. Então vamos em frente. Saí do escritório de Maurício com uma pasta cheia de documentos embaixo do braço e uma determinação de aço no peito. O sol já estava se pondo, tingindo o céu de laranja e rosa, e as ruas estavam começando a se esvaziar enquanto as pessoas voltavam para suas casas. Dirigi de volta para a minha casa, uma residência térrea mas espaçosa num bairro tranquilo. Era o lugar onde Beatriz cresceu, onde brincou no quintal, onde fez sua festa de formatura. Cada cômodo daquela casa tinha uma memória dela, e parte de mim se perguntava se eu estava prestes a destruir todas essas lembranças. Mas outra parte de mim, a parte que foi humilhada hoje, sabia que não havia volta. Entrei em casa e fui direto para o escritório. Um cômodo pequeno nos fundos onde eu mantinha todos os meus arquivos pessoais. Acendi a luz e comecei a revirar as gavetas do arquivo de aço, procurando as pastas relacionadas ao prédio. Encontrei tudo: contratos com fornecedores, notas fiscais, recibos, extratos bancários. E quanto mais eu lia, mais ficava claro o quanto Beatriz havia extrapolado o orçamento original. O mármore do saguão custou o triplo do que estava previsto. As luminárias de cristal foram importadas da Itália, quando havia opções nacionais perfeitamente adequadas.
O paisagismo incluiu árvores centenárias transplantadas que custaram uma fortuna. No total, ela havia gastado quase 40% a mais do que o orçamento inicial. 40% do meu dinheiro, jogado em luxos desnecessários. Organizei todos os documentos em ordem cronológica e os coloquei na pasta que Maurício me deu. Era uma montanha de provas, impossível de refutar. Enquanto trabalhava, ouvi a porta da frente se abrir. Beatriz havia voltado da inauguração. Mãe, está em casa? Ela chamou do corredor com aquela voz doce e inocente que usava quando queria algo. Não respondi. Continuei organizando os papéis, ouvindo os passos dela se aproximarem do escritório. Ela apareceu na porta, ainda vestida com o conjunto branco impecável, mas com uma expressão cansada no rosto. Oi, mãe. Desculpa por hoje. Sei que você ficou chateada, mas foi tudo muito corrido, sabe? Eu precisava garantir que tudo saísse perfeito e... Beatriz. Eu a interrompi, sem tirar os olhos dos documentos. Quanto você gastou com as luminárias do saguão? Ela piscou, surpresa com a pergunta. O quê? As luminárias? Ah, não sei. Acho que uns 80 mil reais. Por quê? E o mármore? Mãe, qual é o problema? O prédio ficou lindo. Todo mundo elogiou. Quanto? Insisti. Ela suspirou, irritada. Não sei exatamente. Uns 200 mil, talvez mais. Mas era necessário. O mármore nacional não tinha a mesma qualidade. O orçamento original previa 60 mil para luminárias e 80 mil para mármore. Você gastou quase 4 vezes mais do que o planejado, e fez isso sem me consultar. Beatriz cruzou os braços, na defensiva. Eu sou a arquiteta do projeto, mãe. Essas decisões técnicas cabem a mim. Você não entende de design, não entende de materiais. Mas entendo de dinheiro, e entendo de respeito. 2 coisas que você claramente não tem por mim. Ela revirou os olhos, um gesto que me irritou profundamente. Ah, para com isso. Você está sendo dramática por causa de hoje? Eu já pedi desculpas. O que mais você quer? Quero que você saia do meu escritório. E amanhã de manhã, quero que você procure um lugar para morar. O queixo de Beatriz caiu. O quê? Você está me expulsando de casa? Estou. E em 48 horas vou revogar seus poderes sobre a gestão do prédio. O rosto dela passou por uma série de emoções. Choque, raiva, descrença e, finalmente, uma fúria gelada que eu nunca tinha visto antes. Você não pode fazer isso. Posso e vou. Conversei com o Maurício hoje. Tenho base legal para tudo. Ela deu um passo à frente, com os punhos cerrados. Você está fazendo isso porque eu não te deixei entrar na inauguração? Porque feri seu ego? Estou fazendo isso porque você me tratou como lixo, Beatriz. E porque gastou meu dinheiro como se fosse seu, sem o menor respeito pelos limites que estabelecemos. Aquele prédio só existe por minha causa, ela gritou. Eu projetei cada detalhe. Eu supervisionei a obra. Eu que fiz tudo dar certo. Você só assinou cheques. Levantei da cadeira lentamente, apoiando as mãos na mesa. E sem os meus cheques, Beatriz, você não teria nada. Absolutamente nada. Agora saia do meu escritório. Ela me encarou por mais alguns segundos, como se estivesse esperando que eu recuasse. Quando percebeu que eu estava falando sério, virou as costas e saiu, batendo a porta com tanta força que o vidro da janela tremeu. Ouvi seus passos furiosos subindo as escadas, seguidos pelo som de portas de armários sendo abertas e fechadas violentamente. Ela estava fazendo as malas, e uma parte de mim, aquela parte maternal que ainda se importava, quis correr até o quarto dela e dizer que estava tudo bem, que poderíamos resolver isso. Mas eu não fiz isso. Me forcei a ficar sentada, olhando para a pasta de documentos à minha frente. Porque pela primeira vez em 47 anos, eu estava escolhendo a minha dignidade em vez do amor incondicional. E essa escolha doía mais do que eu imaginava. A casa ficou estranhamente silenciosa depois que Beatriz saiu batendo a porta. Ouvi o carro dela ligando na garagem, as rodas cantando no asfalto enquanto ela acelerava pela rua. Parte de mim esperava que ela voltasse, que batesse na porta pedindo desculpas, dizendo que havia exagerado.
Mas as horas passaram e nada aconteceu. Fiquei sentada no escritório até tarde da noite, relendo os documentos, certificando-me de que cada vírgula, cada número, cada cláusula estava no lugar certo. Maurício me enviou a minuta da notificação por e-mail, e eu a revisei 3 vezes antes de aprovar. Era um documento seco e formal, mas cada palavra carregava o peso da minha decisão. Quando finalmente fui para a cama, já passava da meia-noite. Deitei ali, encarando o teto escuro, ouvindo o silêncio ensurdecedor da casa vazia. Beatriz sempre fazia barulho. Música alta, televisão ligada, conversas ao telefone que se estendiam até tarde. Agora, sem ela, a casa parecia um mausoléu. Peguei no sono só de madrugada, e quando acordei, o sol já estava alto. Olhei para o celular e vi dezenas de mensagens não lidas. A maioria era de conhecidos que estiveram na inauguração, perguntando se eu estava bem, comentando sobre o incidente na entrada. Alguns tinham um tom de fofoca mal disfarçada, outros pareciam genuinamente preocupados. Ignorei todas elas e desci para a cozinha. Fiz café, torradas, tentei manter uma rotina normal. Mas tudo parecia estranho, deslocado. Eu sempre fazia café para 2 pessoas, sempre preparava a mesa pensando em Beatriz descendo sonolenta, reclamando da claridade, pedindo mais açúcar. Agora era só eu. Terminei o café da manhã rapidamente e liguei para Maurício. Bom dia, Helena. Já revisou a notificação? Revisei e aprovo. Pode enviar. Tem certeza? Depois que eu enviar, não tem mais volta. Beatriz vai ser oficialmente notificada e terá 48 horas para se retirar da administração do prédio. Tenho certeza, eu disse com uma firmeza que surpreendeu até a mim mesma. Muito bem, vou enviar por e-mail e também por correio com aviso de recebimento. Ela não vai poder alegar que não foi notificada. Desliguei o telefone e fiquei ali parada, segurando a xícara de café vazia, sentindo o peso do que havia acabado de fazer. Era irreversível agora. Eu havia cruzado uma linha que não podia mais ser apagada. O dia se arrastou lentamente. Tentei me distrair com tarefas domésticas. Limpei a casa, organizei armários, reguei o jardim. Mas minha mente estava sempre voltando para Beatriz, imaginando onde ela estava, o que estava pensando, se estava com raiva ou magoada. Foi só no final da tarde que meu celular tocou. Era um número desconhecido. Alô? Helena Cardoso? Disse uma voz feminina, jovem e profissional. Sim, sou eu. Aqui é Fernanda, da assessoria de imprensa do portal Cidade em Foco. Estamos fazendo uma matéria sobre a inauguração do novo prédio comercial na Avenida Paulista e gostaríamos de uma entrevista com a senhora, que é a investidora principal do projeto. Meu coração acelerou. Beatriz devia ter passado meu contato para a imprensa, provavelmente tentando consertar o estrago de ontem, me excluindo do evento. Pode ser agora? Perguntou Fernanda. Pode sim. Ela fez algumas perguntas básicas sobre o investimento, sobre minha visão para o empreendimento, sobre os desafios da construção. Respondi tudo com calma e profissionalismo. Mas então ela fez a pergunta que eu estava esperando. É verdade que houve um mal-entendido na entrada do evento ontem? Algumas pessoas comentaram nas redes sociais que a senhora teve problemas para acessar a inauguração. Respirei fundo. Era minha chance de contar minha versão dos fatos, de expor publicamente o que Beatriz fez. Mas então pensei melhor. Expô-la na imprensa seria cruel, vingativo, e eu não queria ser essa pessoa. Foi apenas um pequeno problema de comunicação com a equipe de segurança, eu disse, mantendo o tom leve. Nada demais. O evento foi um sucesso. Entendo. E qual é sua relação com a arquiteta Beatriz Cardoso, que assinou o projeto? Beatriz é minha filha, e é uma profissional extremamente talentosa. Mesmo depois de tudo, eu ainda não conseguia destruí-la publicamente, porque no fundo, ainda era minha filha. Desliguei o telefone e fiquei olhando para a tela por um longo tempo. Fernanda disse que a matéria seria publicada no dia seguinte. Com sorte, geraria uma imagem positiva do empreendimento. Mas eu sabia que a notificação de Maurício chegaria antes da matéria ser publicada.
E quando Beatriz a recebesse, toda essa cordialidade seria destruída. Naquela noite, recebi uma mensagem dela. Era a primeira vez que ela entrava em contato desde que saiu de casa. Recebi a nota que você fez. Parabéns, conseguiu me destruir. Espero que esteja feliz. Não respondi. Não havia nada a dizer. Eu havia tomado minha decisão e agora precisava viver com as consequências. Na manhã seguinte, Maurício me ligou cedo. Helena, Beatriz contestou a notificação. Ela enviou uma resposta formal, alegando que todas as despesas extras foram necessárias e que ela tinha autonomia para fazê-las de acordo com o contrato de gestão. Ela tem razão? Tecnicamente, sim. O contrato dá a ela amplos poderes. Mas o ponto é que você, como proprietária, ainda tem o direito de revogar esses poderes. Só que agora vai ser mais complicado. Ela vai levar isso para a justiça. Senti um aperto no peito. Quanto tempo pode demorar? Meses, talvez anos. E vai custar caro. Você está disposta a bancar isso? Fiquei em silêncio, processando a informação. Um processo judicial contra minha própria filha. Seria uma guerra longa, desgastante, que consumiria tempo, dinheiro e qualquer resquício de relação familiar que ainda restasse entre nós. Estou, eu disse finalmente. Vou até o fim. Muito bem. Vou começar a preparar os documentos para a defesa. Mas, Helena, pense bem. Ainda há tempo de recuar, de tentar uma conciliação. Não vou recuar, Maurício. Ela precisa aprender que não pode me tratar assim. Depois de desligar, fiquei sentada na varanda, olhando para o jardim que eu mesma plantei anos atrás. As flores estavam começando a desabrochar. Rosas, jasmins, hortênsias. Era um jardim que eu cultivei com paciência e carinho, exatamente como tentei cultivar minha relação com Beatriz. Mas às vezes, não importa o quanto você cuida. Algumas plantas simplesmente não florescem da maneira que você esperava. E às vezes, você precisa arrancá-las pela raiz antes que elas destruam todo o jardim. As semanas que se seguiram foram as mais difíceis da minha vida. O processo judicial se arrastava com uma lentidão torturante. Cada documento protocolado, cada audiência marcada era um lembrete doloroso de que eu estava em guerra com minha própria filha. Maurício me mantinha informada de cada desenvolvimento. Beatriz havia contratado um escritório de advocacia caro, provavelmente financiado por algum empréstimo ou por aqueles amigos ricos dela, e estava lutando com todas as forças para manter o controle do prédio. A mídia começou a notar o conflito. Uma pequena nota apareceu num site de fofocas locais. Mãe e filha entram em disputa judicial por prédio de luxo na Paulista. Felizmente, não deram muitos detalhes, mas foi o suficiente para que as pessoas começassem a comentar. Meus vizinhos me olhavam com uma mistura de pena e curiosidade. Conhecidos que antes me cumprimentavam calorosamente, agora desviavam o olhar quando me viam na rua. Eu havia me tornado aquela mulher, a mãe que processou a própria filha. Numa tarde de quinta-feira, recebi uma ligação inesperada. Era Sílvia, minha cunhada, irmã do meu falecido marido. Éramos próximas antigamente, mas nos afastamos depois da morte dele. Helena, oi, tudo bem? Oi, Sílvia. Tudo sim, e você? Olha, eu liguei porque estou preocupada. Vi a notícia sobre você e a Beatriz. É verdade que vocês estão brigando na justiça? Suspirei. Sabia que essa hora chegaria. É verdade, sim. Mas Helena, ela é sua filha. Como você consegue fazer isso? Sílvia, você não sabe metade do que aconteceu. A Beatriz me humilhou publicamente. Gastou meu dinheiro sem o menor respeito. E quando eu tentei conversar com ela... Eu sei, ela me interrompeu. A Beatriz me contou a versão dela. Ela disse que você está com ciúmes do sucesso dela, que não aceita que ela seja reconhecida profissionalmente. Senti a raiva subir. Ciúmes? Sílvia, eu financiei o projeto inteiro. Como posso ter ciúmes de algo que eu construí? Mas você não construiu, Helena. Você deu dinheiro. Quem construiu foi a Beatriz. E agora que ela está sendo reconhecida, você quer tomar tudo dela. Era incrível como Beatriz havia invertido a narrativa. De repente, eu era a vilã,
a mãe invejosa que não conseguia aceitar o sucesso da filha. Silvia, não vou discutir isso com você. Se quiser acreditar na versão da Beatriz, é problema seu. Helena, espera. Eu não liguei para brigar. Liguei porque me preocupo com você. E porque sei que o Rodrigo ficaria muito triste de ver vocês duas assim. A menção do meu falecido marido me atingiu em cheio. Rodrigo sempre foi o mediador da família, aquele que resolvia conflitos com paciência e bom humor. Se ele estivesse vivo, nada disso teria acontecido. O Rodrigo ficaria triste, sim, eu disse com a voz trêmula. Mas ele também não aceitaria que eu fosse humilhada. Ele me ensinou a ter dignidade. Silvia suspirou. Tudo bem, Helena. Só promete que vai pensar bem antes de seguir em frente com isso. Processos judiciais são destrutivos, principalmente quando envolvem família. Prometo, eu disse, só para encerrar a conversa. Mas eu sabia que não ia voltar atrás. 2 dias depois, tive minha primeira audiência de conciliação. Maurício me buscou em casa de manhã cedo e me levou até o fórum. Era um prédio antigo e imponente, com corredores de mármore frio e um cheiro de mofo que me fez sentir claustrofóbica. Esperamos numa sala pequena e abafada, sentados em cadeiras de plástico desconfortáveis. Maurício repassou comigo os pontos principais que eu deveria mencionar, os argumentos que justificavam minha decisão de revogar os poderes de Beatriz. Depois de quase 1 hora de espera, a porta se abriu e Beatriz entrou, acompanhada de sua advogada, uma mulher de meia-idade com um terno cinza impecável e uma expressão severa. Beatriz não olhou para mim. Ela se sentou do outro lado da mesa, com os olhos fixos nas mãos, o rosto pálido e tenso. Estava mais magra do que eu lembrava, com olheiras profundas que a maquiagem não conseguia esconder. O juiz conciliador entrou em seguida, um homem de uns 60 anos, com cabelos grisalhos e uma postura cansada de quem já viu muitas famílias se destruírem naquela sala. Bom dia a todos. Estou aqui para tentar uma conciliação entre as partes, antes que isso vá para um processo formal. Alguém gostaria de começar? A advogada de Beatriz se adiantou. Excelência, minha cliente está disposta a negociar. Ela reconhece que houve algumas decisões tomadas sem consulta prévia à proprietária do imóvel, mas todas foram feitas com o melhor interesse do projeto. Ela propõe que seja estabelecido um comitê de gestão, onde ambas tenham voz igual nas decisões futuras. O juiz se virou para Maurício. E a parte autora, o que acha da proposta? Maurício me olhou, esperando minha resposta. Eu podia aceitar. Podia estender a mão, dividir o controle, tentar reconstruir alguma coisa com Beatriz. Mas então me lembrei do segurança me barrando na entrada. Lembrei da voz dela no rádio, mandando-me deixar no estacionamento. Lembrei de anos sendo tratada como uma carteira ambulante, útil apenas quando havia contas a pagar. Não aceito, eu disse firme. Quero controle total. Beatriz finalmente levantou os olhos e me encarou. Havia lágrimas escorrendo pelo seu rosto, mas seu olhar era duro, ressentido. Você está fazendo isso só para me destruir, ela disse com a voz embargada. Você não liga para o prédio, você só quer me ver sofrer. Não é verdade, Beatriz, eu só quero o que é meu por direito. Você me odeia. Eu te amo. Mas não vou mais deixar que você me desrespeite. O juiz conciliador bateu na mesa, tentando controlar a situação. Vamos manter a civilidade, por favor. Senhora Helena, a senhora tem certeza de que não quer tentar um acordo? Tenho certeza. Ele suspirou e fechou a pasta à sua frente. Muito bem. Vou encaminhar o processo para julgamento. Preparem-se para uma longa batalha. Saímos da sala em silêncio. Beatriz passou por mim sem dizer uma palavra e, pela primeira vez, senti uma pontada de dúvida. Será que eu estava exagerando? Será que valia a pena destruir minha relação com minha única filha por causa de dinheiro e orgulho? Mas então Maurício colocou a mão no meu ombro e disse: Você fez a coisa certa, Helena. Não deixe que ela te manipule com culpa. E eu acreditei nele, porque precisava acreditar. Os meses seguintes foram um pesadelo burocrático. Audiências, depoimentos, perícias contábeis, análise de contratos.
Cada sessão no fórum me custava um pedaço da minha sanidade e uma fatia considerável das minhas economias. Maurício tentava me tranquilizar, dizendo que estávamos construindo um caso sólido, mas a cada dia eu me sentia mais exausta. O pior eram as noites. Deitava na cama, no quarto vazio que antes era meu refúgio, e ficava repassando cada decisão que tinha tomado. Será que poderia ter feito diferente? Será que deveria ter engolido a humilhação e seguido em frente, mantendo a paz familiar? Mas então me lembrava da expressão de desdém no rosto de Beatriz quando me mandou para o estacionamento, e a raiva voltava, me dando forças para continuar. Durante esse período, perdi amigos. Pessoas que conhecia há décadas se afastaram, dizendo que não queriam tomar partido no conflito. Outros foram mais diretos, me acusando de ser uma mãe cruel e vingativa. Apenas algumas pessoas ficaram do meu lado. Maurício, claro, que se tornou mais do que meu advogado. Virou um confidente, alguém com quem eu podia desabafar sem medo de ser julgada. E Marina, uma amiga de infância que reapareceu na minha vida justamente quando mais precisava. Marina me ligou numa terça-feira à noite, depois de ver uma matéria sobre o caso num jornal local. Helena, vi a notícia. Está tudo bem? Sua voz carregava aquela preocupação genuína que eu não ouvia há tempos. Estou sobrevivendo, Marina. Precisa conversar? Posso ir aí tomar um café com você. Aceitei sem hesitar. Marina chegou meia hora depois, trazendo uma torta de limão que ela mesma fez. Sentamos na varanda, com café quente e a brisa fresca da noite. E eu contei tudo, cada detalhe, cada mágoa, cada arrependimento. Ela me ouviu em silêncio, apenas segurando minha mão quando as lágrimas finalmente vieram. Helena, você fez o certo, ela disse quando terminei. Você não pode deixar que pisem em você, nem mesmo sua filha. Mas e se eu estiver destruindo minha família por orgulho? Não é orgulho, é autoestima. E autoestima não é um defeito. Aquelas palavras ficaram ecoando na minha cabeça nos dias seguintes. Autoestima. Eu havia passado tanto tempo me anulando em favor de Beatriz que esqueci que eu também merecia respeito. Chegamos ao tribunal cedo. A sala estava cheia. Além de mim, Beatriz, nossos advogados e o juiz, havia alguns jornalistas que conseguiram autorização para cobrir o caso. O juiz, um homem de uns 50 anos com uma expressão cansada, leu o processo em voz alta, repassando todos os argumentos de ambos os lados. A autora, Sra. Helena Cardoso, alega que a ré, sua filha Beatriz Cardoso, excedeu seus poderes de gestão ao autorizar gastos não previstos no orçamento original, configurando má administração. A ré, por sua vez, argumenta que todos os gastos foram necessários e estavam dentro de sua autonomia como gestora do empreendimento. Ele pausou, ajustando os óculos. Analisando os documentos apresentados, bem como os depoimentos das testemunhas, cheguei a uma conclusão. Meu coração disparou. Segurei firme na borda da cadeira, sentindo as mãos suarem. A senhora Beatriz Cardoso, de fato, extrapolou os limites orçamentários estabelecidos no contrato inicial. Embora os gastos pudessem ser justificados do ponto de vista arquitetônico, a falta de consulta prévia à proprietária do imóvel configura, sim, uma violação do acordo de gestão. Olhei de relance para Beatriz. Ela estava pálida, com os olhos fixos no juiz. Portanto, acato o pedido da autora. Os poderes de gestão da senhora Beatriz Cardoso sobre o imóvel ficam revogados, com efeito imediato. A propriedade e a administração plena retornam à senhora Helena Cardoso. Senti um alívio imenso, misturado com uma tristeza profunda. Eu havia vencido, mas ao olhar para Beatriz, vi minha filha desmoronando. Ela abaixou a cabeça, escondendo o rosto entre as mãos, os ombros tremendo enquanto chorava em silêncio. A advogada dela tentou consolá-la, mas Beatriz a afastou e saiu correndo da sala, sem olhar para trás. Maurício colocou a mão no meu ombro. Parabéns, Helena. Você conseguiu. Mas eu não me sentia vitoriosa. Sentia apenas um vazio imenso. Saí do tribunal em silêncio, ignorando as perguntas dos jornalistas que tentavam me abordar.
Entrei no carro de Maurício e pedi para ele me levar diretamente para o prédio da Avenida Paulista. Tem certeza? Ele perguntou. Você não quer ir para casa descansar? Tenho certeza. Preciso ver. Chegamos ao prédio no final da tarde. A luz dourada do sol batia na fachada de vidro, fazendo-o brilhar. Era bonito, não podia negar. Beatriz tinha feito um trabalho magnífico. Entrei pelo saguão principal, aquele mesmo onde fui barrada meses atrás. O segurança de antes ainda estava lá, e dessa vez ele me reconheceu imediatamente. Boa tarde, senhora Helena, ele disse, abrindo a porta para mim com reverência. Caminhei pelo saguão, observando cada detalhe. O mármore italiano que Beatriz escolheu realmente era deslumbrante, refletindo a luz de maneira quase mágica. As luminárias de cristal lançavam um brilho suave e acolhedor. O paisagismo, com aquelas árvores centenárias, dava ao ambiente uma sensação de serenidade. Era tudo lindo, mas vazio. Não havia mais nada de Beatriz ali. Sua energia, sua paixão, sua visão. Tudo tinha sido apagado pela minha vitória judicial. Subi até o 10º andar, onde ficava a cobertura que Beatriz havia transformado em seu escritório pessoal. A sala estava vazia, com apenas algumas caixas de papelão empilhadas num canto. Ela já havia retirado seus pertences. Caminhei até a janela e olhei para a cidade lá embaixo. São Paulo se estendia em todas as direções, um mar de prédios e ruas movimentadas, e eu me senti pequena, insignificante. Havia vencido a batalha, mas perdido a guerra. Peguei meu celular e, pela primeira vez em meses, digitei uma mensagem para Beatriz. Precisamos conversar, por favor. Esperei. 1 minuto, 2, 5, nada. Depois de 15 minutos, a resposta chegou. Não tenho mais nada para falar com você. Fechei os olhos, sentindo as lágrimas escorrerem. Eu tinha razão. Tinha a lei do meu lado. Tinha recuperado o que era meu. Mas havia perdido minha filha. E nenhuma vitória no mundo valia isso. Nas semanas que se seguiram à sentença, tentei reconstruir algum tipo de normalidade na minha vida. Assumi formalmente a administração do prédio, contratei uma equipe de gestão, comecei a revisar contratos de locação. O trabalho me mantinha ocupada durante o dia, mas as noites continuavam sendo um tormento. Toda vez que passava pelo quarto que era de Beatriz, sentia um aperto no peito. Ela havia levado quase tudo: roupas, livros, até os quadros que decoravam as paredes. Mas algumas coisas ficaram para trás. Um urso de pelúcia velho que ganhei quando ela nasceu, algumas fotos de infância, um caderno de desenhos de quando tinha 10 anos. Eu guardava tudo numa caixa, sem coragem de jogar fora, mas também sem coragem de olhar direito. Marina vinha me visitar sempre que podia, trazendo comida, companhia, palavras de conforto. Ela insistia que eu tinha feito a coisa certa, que Beatriz eventualmente entenderia. Mas quanto mais o tempo passava, menos eu acreditava nisso. Tentei ligar para ela algumas vezes, mas meu número estava bloqueado. Enviei e-mails, cartas, até uma mensagem através de Maurício. Nada. Beatriz havia me cortado completamente da vida dela. Foi só 3 meses depois do julgamento que tive notícias dela. Não diretamente, mas através de uma amiga em comum, que me ligou num domingo à tarde. Helena, não sei se devo te contar isso, mas achei que você gostaria de saber. A Beatriz está passando por dificuldades financeiras. Ela perdeu o apartamento que alugava e está morando com uma amiga. Senti o coração apertar. Como ela está? Magra, pálida, parece que não está dormindo direito. E ouvi dizer que ela está tendo dificuldade para conseguir novos projetos. A história do processo judicial afugentou alguns clientes. Desliguei o telefone com as mãos tremendo. Beatriz estava sofrendo e eu era a responsável. Sim, ela havia me desrespeitado, gastado meu dinheiro sem permissão, me humilhado publicamente. Mas ela ainda era minha filha, e vê-la caindo por minha causa era insuportável. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei revirando na cama, pensando em todas as escolhas que havia feito, em todos os caminhos que poderia ter seguido. E pela primeira vez, me perguntei seriamente: valeu a pena?
Recuperei o prédio, sim. Recuperei minha dignidade, sim. Mas perdi minha filha, perdi amigos, perdi noites de sono e pedaços da minha sanidade. No dia seguinte, liguei para Maurício. Preciso fazer alguma coisa pela Beatriz. Helena, você não deve nada a ela. A sentença foi justa. Não é sobre o que eu devo, Maurício. É sobre o que eu quero fazer. Ela é minha filha e está sofrendo. Houve um silêncio do outro lado da linha. O que você tem em mente? Quero transferir parte do lucro do prédio para uma conta em nome dela. Não muito, apenas o suficiente para ela se reerguer. Você sabe que isso pode ser interpretado como admissão de culpa? Não me importo. Preciso fazer isso. Maurício concordou em redigir os documentos necessários. Uma semana depois, transferi uma quantia significativa para uma conta que abri em nome de Beatriz. Junto com o dinheiro, enviei uma carta. Beatriz, não estou pedindo perdão, porque acredito que as duas fizemos coisas que magoaram uma a outra. Mas também não quero que você sofra por causa das minhas escolhas. Este dinheiro é uma parte dos lucros do prédio. Tecnicamente, é seu por direito, já que você foi quem projetou e supervisionou a obra. Use-o para se reerguer, para recomeçar. Não espero que me perdoe. Só espero que você fique bem. Com amor, sempre, mãe. Enviei a carta e esperei. Dias se passaram sem resposta. Então semanas. Eu havia desistido de receber qualquer retorno quando, numa tarde chuvosa de quinta-feira, a campainha tocou. Fui até a porta, esperando encontrar um entregador ou talvez Marina. Mas quando abri, era Beatriz. Ela estava molhada da chuva, o cabelo grudado no rosto, os olhos vermelhos. Segurava um envelope. Minha carta. Posso entrar? Ela perguntou com a voz rouca. Dei um passo para o lado, deixando-a passar. Ela entrou devagar, olhando ao redor como se estivesse vendo a casa pela primeira vez. Ficamos paradas ali, no corredor, em silêncio constrangedor. Nenhuma das duas sabia por onde começar. Obrigada pelo dinheiro, ela disse finalmente. Eu precisava. Eu sei. Mas eu não vim aqui por causa disso. Ela levantou os olhos e me encarou, e pela primeira vez em meses vi algo além de raiva naquele olhar. Vi mágoa, arrependimento, talvez até um lampejo de amor. Eu vim pedir desculpas. Senti as lágrimas queimando nos meus olhos. Beatriz... Não, deixa eu falar, ela me interrompeu. Você estava certa, sobre tudo. Eu te tratei mal, eu gastei seu dinheiro sem respeito, eu te humilhei naquele evento. E quando você reagiu, quando você finalmente disse chega, eu te pintei como vilã. Mas a vilã sempre fui eu. Não, filha, as duas erramos. Você errou ao me processar, mas eu errei em te dar motivos para isso. Ela deu um passo à frente, hesitante. Eu só quero saber, você ainda me ama? Abri os braços e ela se jogou neles, soluçando. Segurei minha filha contra o peito, sentindo o peso de meses de dor e ressentimento finalmente começarem a se dissolver. Sempre amei você, Beatriz. Mesmo quando estava mais furiosa, eu nunca parei de te amar. Ficamos ali, abraçadas, chorando juntas. Não resolveu tudo. Ainda havia muitas feridas que precisariam de tempo para cicatrizar. Mas era um começo. E às vezes, um começo é tudo o que precisamos. Os meses seguintes foram de reconstrução lenta e dolorosa. Beatriz não voltou a morar comigo imediatamente. Ela precisava de espaço, de independência, de tempo para processar tudo o que havia acontecido. Mas nos falávamos quase todos os dias, reconstruindo aos poucos a ponte que havia sido destruída. Ela usou o dinheiro que transferi para alugar um pequeno escritório e começar a trabalhar em novos projetos. Nada muito grande no começo, reformas residenciais, pequenos comércios. Mas ela estava recomeçando e fazia isso com uma humildade que eu nunca tinha visto nela antes. Um dia, 3 meses depois daquela tarde chuvosa em que ela apareceu na minha porta, Beatriz me ligou com uma proposta. Mãe, posso passar aí hoje à noite? Quero conversar sobre uma coisa. Preparei um jantar simples.
frango assado, arroz, salada, e esperei ansiosa. Quando ela chegou, trazia uma pasta de couro embaixo do braço e uma expressão séria no rosto. Sentamos à mesa e comemos em silêncio, trocando amenidades sobre o trabalho, sobre o clima, sobre nada de importante. Foi só depois da sobremesa que ela finalmente abriu a pasta. Eu fiz uma coisa, ela disse, tirando alguns documentos de dentro. E antes que você diga qualquer coisa, deixa eu explicar. Ela deslizou os papéis pela mesa na minha direção. Eram plantas arquitetônicas, renderizações em 3D, orçamentos detalhados. É um projeto para um segundo prédio, ela explicou. Menor que o primeiro, mais modesto, mais lucrativo. E dessa vez eu quero fazer diferente. Olhei para os documentos, impressionada com o nível de detalhamento. É lindo, Beatriz, mas não entendi. Você quer que eu invista de novo? Não. Ou melhor, não sozinha. Eu consegui investidores, tenho capital suficiente para começar. Mas eu queria te convidar para ser parte do projeto. Não como financiadora silenciosa, mas como sócia ativa. Eu cuido da parte técnica, você cuida da parte financeira, juntas, de igual para igual. Senti um nó na garganta. Você tem certeza? Depois de tudo que aconteceu, tenho certeza, porque aprendi que preciso de você, mãe. Não do seu dinheiro, de você. Da sua experiência, da sua sabedoria, do seu olhar crítico que eu sempre fingi odiar, mas que, no fundo, sempre me fez melhor. Peguei sua mão por cima da mesa. Seria uma honra. Começamos a trabalhar juntas logo em seguida. Era diferente dessa vez. Mais respeitoso, mais transparente. Toda decisão era discutida, todo gasto era aprovado em conjunto. E, surpreendentemente, funcionava. O novo prédio começou a tomar forma ao longo dos meses. Era menor que o primeiro, sim, mas tinha algo especial. Tinha a nossa colaboração genuína, o nosso esforço conjunto, sem ressentimentos ou disputas de poder. Durante esse período, minha relação com Beatriz foi se curando aos poucos. Jantávamos juntas uma vez por semana, às vezes duas. Conversávamos sobre coisas que nunca havíamos conversado antes, sobre meus medos, sobre as dela, sobre arrependimentos e esperanças. Uma noite, durante um desses jantares, ela me fez uma pergunta que me pegou de surpresa. Mãe, você se arrepende de ter me processado? Pensei antes de responder, querendo ser honesta. Eu me arrependo de ter chegado a esse ponto. Me arrependo de não ter imposto limites antes, de não ter sido mais firme quando você começou a me desrespeitar. Se eu tivesse agido mais cedo, talvez não precisasse ter sido tão drástica. E se você pudesse voltar no tempo, faria diferente? Faria. Mas não mudaria o resultado final. Porque o que eu aprendi, Beatriz, é que amor sem respeito não é amor de verdade. É dependência. É medo da solidão. É covardia. E eu não quero mais ser covarde. Ela assentiu lentamente. Você me ensinou isso. Da pior maneira possível, mas me ensinou. Sorrimos uma para a outra. Um sorriso triste, mas genuíno. O novo prédio ficou pronto 1 ano e meio depois do início das obras. A inauguração foi simples, sem pompas, sem centenas de convidados, apenas amigos próximos, parceiros de negócio, pessoas que realmente importavam. E dessa vez não houve mal-entendidos na entrada. Eu estava lá, ao lado de Beatriz, cortando a fita juntas, sorrindo para as câmeras, celebrando não apenas um empreendimento bem-sucedido, mas também uma relação resgatada. Naquela noite, quando voltei para casa, sentei na varanda com uma xícara de chá e olhei para as estrelas. Pensei em tudo que tinha acontecido, a humilhação, o processo, a dor, a reconciliação. Valeu a pena? Ainda não tinha certeza, mas sabia que havia aprendido algo valioso, que defender sua dignidade às vezes custa caro, mas viver sem ela custa ainda mais. 2 anos se passaram desde aquele dia em que fui barrada na entrada do prédio. Parece uma eternidade, mas ao mesmo tempo parece que foi ontem. Hoje, quando olho para trás, consigo ver toda a jornada com mais clareza. Consigo entender que tanto eu quanto Beatriz éramos imperfeitas, que ambas cometemos erros,
que ambas carregávamos mágoas e inseguranças que nunca havíamos verbalizado. O prédio da Avenida Paulista, aquele que gerou tanta dor, hoje é um empreendimento próspero. Os escritórios estão todos alugados, o retorno financeiro é excelente e, ironicamente, virou referência arquitetônica na cidade. Beatriz tem razão de se orgulhar do trabalho dela. E eu também tenho. Aprendi a administrar o prédio com competência, contratei uma equipe excelente e descobri que gosto dessa área. Aos 71 anos, quando muitas pessoas da minha idade estão em casa assistindo televisão, eu estou gerenciando reuniões, negociando contratos, tomando decisões importantes e me sinto viva. O segundo prédio, aquele que construímos juntas, também está prosperando. É menor, mais discreto, mas tem algo que o primeiro nunca teve. Foi feito com amor e respeito mútuo. Cada tijolo ali representa uma conversa que tivemos, um consenso que alcançamos, uma concessão que uma fez à outra. Beatriz amadureceu muito nesses 2 anos. Ela agora entende o valor do dinheiro, a importância de respeitar quem investe e, principalmente, entende que ser talentosa não lhe dá o direito de pisar nos outros. Ela ainda tem aquele espírito forte e determinado, mas aprendeu a temperá-lo com humildade. E eu? Eu aprendi que dizer não me torna uma mãe má. Aprendi que estabelecer limites é um ato de amor próprio, não de egoísmo. Aprendi que, às vezes, para salvar uma relação, você precisa estar disposta a quebrá-la temporariamente. Marina continua sendo minha confidente, minha amiga fiel que esteve comigo nos piores momentos. Maurício também se tornou um amigo querido. Jantamos juntos uma vez por mês, e ele sempre pergunta, brincando, se tenho mais alguma batalha judicial para travamos juntos. Sempre respondo que não, que uma foi mais do que suficiente para uma vida inteira. Hoje pela manhã, Beatriz passou aqui em casa. Não agendamos, ela simplesmente apareceu com um bolo de cenoura, meu favorito, e uma garrafa de café especial. Vim tomar café da manhã com você, ela disse, sorrindo na porta. Tomamos café na varanda, conversando sobre tudo e sobre nada. Sobre o novo cliente que ela conseguiu, sobre o inquilino problemático do prédio, sobre a série que estamos assistindo. Coisas simples, cotidianas, que parecem banais, mas que para mim são preciosas. Porque durante meses, achei que nunca mais teria essas manhãs. No final do café, ela me olhou com uma expressão séria. Mãe, eu nunca te agradeci de verdade pelo que você fez. Pelo que eu fiz? Eu te processei, Beatriz. Não, você me ensinou. Me ensinou que ações têm consequências. Me ensinou que respeito não é opcional. Me ensinou que você não é só minha mãe. Você é uma pessoa, com sentimentos, com dignidade, com limites. Senti os olhos marejarem. Eu poderia ter ensinado de um jeito menos doloroso. Talvez. Mas eu era teimosa demais para aprender de outro jeito. Precisava daquele choque de realidade, daquela queda brutal para finalmente acordar. Ela segurou minha mão. Obrigada por não desistir de mim. Obrigada por me amar o suficiente para me machucar quando foi necessário. Choramos juntas ali, na varanda, enquanto o sol da manhã aquecia nossos rostos. Não eram lágrimas de tristeza, mas de alívio. Alívio por termos sobrevivido à tempestade e saído do outro lado, ainda de mãos dadas. Depois que ela foi embora, fiquei sentada ali por um bom tempo, pensando. Pensei nas mulheres da minha geração, que foram ensinadas a se anular, a sempre colocar os outros em primeiro lugar, a engolir desrespeito em nome da paz familiar. Pensei em quantas de nós aceitamos migalhas de amor, nos convencendo de que é isso que merecemos. E pensei em como é libertador descobrir que não, que merecemos respeito, dignidade, consideração. E que exigir essas coisas não nos torna egoístas ou más, nos torna humanas. Se pudesse voltar no tempo e falar com aquela Helena que estava parada na frente do prédio, sendo barrada pelo segurança, eu diria: vai ser difícil, vai doer mais do que você imagina. Você vai questionar suas escolhas 1000 vezes, vai chorar sozinha, vai se perguntar se valeu a pena. Mas continue, porque do outro lado dessa dor existe uma versão de você que se respeita. E essa versão vale cada lágrima derramada.
Hoje, quando passo em frente ao prédio da Avenida Paulista, não sinto mais aquele aperto no peito. Sinto orgulho. Orgulho do que construímos, orgulho de ter defendido minha dignidade, orgulho de ter criado uma filha que, apesar de todos os erros, teve coragem de reconhecê-los e mudar. O segurança que me barrou naquele dia ainda trabalha lá. Às vezes nos encontramos e ele sempre cumprimenta com respeito, quase com reverência. Acho que ele entendeu, assim como todos os outros, que eu não era uma velha qualquer tentando entrar num evento. Eu era a dona do lugar. Sempre fui. Marina me ligou ontem à noite, perguntando se eu estava bem, se precisava de companhia. Eu disse que estava ótima, que estava me sentindo em paz pela primeira vez em anos. Ela riu e disse: "Você renasceu, Helena. Demorou 71 anos, mas você finalmente aprendeu a voar." E ela tinha razão. Passei 7 décadas sendo a filha obediente, a esposa dedicada, a mãe abnegada. Sempre colocando as necessidades dos outros acima das minhas, sempre engolindo ofensas, sempre perdoando o imperdoável. E então, numa tarde de sábado, na frente de um prédio de vidro, algo quebrou dentro de mim. Não foi um colapso. Foi um despertar. Acordei para o fato de que eu merecia mais. Que minha filha não tinha o direito de me tratar como lixo só porque eu era mãe dela. Que amor verdadeiro inclui respeito, e sem respeito é só manipulação emocional. Hoje, quando me olho no espelho, vejo uma mulher diferente. As rugas continuam lá, os cabelos grisalhos também. Mas há algo novo nos olhos. Uma força, uma determinação, uma certeza de que nunca mais vou deixar que pisem em mim. E se isso faz de mim uma mãe imperfeita, então que seja. Prefiro ser imperfeita e respeitada do que perfeita e humilhada. À noite, antes de dormir, às vezes ainda pego aquela carta que enviei para Beatriz, a que acompanhava a transferência de dinheiro. Releio as palavras que escrevi, especialmente a última frase. Com amor, sempre, mãe. Porque é isso que eu sou. E sempre serei. Mãe. Mas agora, sou uma mãe que se respeita. E isso faz toda a diferença. Se você gostou dessa história, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. E considera se tornar membro do canal para ter acesso a conteúdos exclusivos e apoiar nosso trabalho. Sua presença aqui significa muito para nós. Até a próxima história.